Oi, pessoal, boa noite. Tô aqui toda animada para fazer a live com a doutora Juliana Franco, médica pediatra. Vamos ver quem vai entrar. Fabi já tá aí, Vivi Gontijo, lindona, doutor Ângelo também, meu esposo, que bênção, gente. Vamos começar essa live que vai ser maravilhosa sobre esse tema tão legal. Vamos lá. Já vamos esperar a doutora Juliana conectar. Pati! Nossa, gente, tanta gente. Oi, doutora Ju! Tudo Ei, bem, Bela, linda? Nossa, eu tô, tudo eu tô bem? tão honrada de você ter aceitado o convite. Que Nossa, fofa! imagina, eu que estou honrada com o convite. Oh, meu Deus, muito obrigada. É Adorando uma estar honra muito aqui. grande. Eu aprendo muito com você, com todos os E você seus acredita que eu também conhecimentos. aprendo com você? Com o Ai, meu seu Deus do ânimo. céu. Eu vejo os seus vídeos. Cada um dá o Eu que falo tem e assim, a gente vai meu pegando um Deus, que pouquinho. astral. Isso eu tenho mesmo. É um dom, né? A gente que trabalha com crianças, a gente tem que procurar ser alegre mesmo, que as crianças precisam da alegria, né? Bom, Muito. eu E quero quanto saber, mais o pessoal. dentista, né? Não, não fala não. Érica Lindona é médica oftalmologista, acabou de entrar aí. Eu sou É dentista minha do Akira. paciente. Ah, pois é, o E eu sou Akira ficou pediatra hoje da de manhã ainda Akira. marcado. Isso mesmo. É, Pessoal, quero saber fofo. se o sinal tá bom, se vocês estão escutando a gente direitinho. Manda uns corações pra gente se o som tá legal para vocês. Para mim tá ótimo, viu, Ju? Pra mim Eu não vou também te tá. chamar de A doutora imagem ficou um Juliana, pouquinho não. atrasada. Oi? Não vou te chamar de doutora Juliana. Posso te chamar de Não, Ju? Ju, e Então eu de tá. Bela. Tia Bela. Eu sou tia de Tia todo mundo. Bela, tia Então vamos lá, Bela. parece que o som tá bom. Primeiro, Ju, eu queria te agradecer realmente por você ter aceitado esse convite. Eu acredito muito que todo conhecimento compartilhado enriquece as pessoas. A gente ajuda através da internet a Muito. levar o conhecimento, muitas vezes, para as pessoas que não têm acesso, talvez, a uma consulta, acesso ao conhecimento que a gente tem a oportunidade de partilhar no consultório. Então, muito Uhum, obrigada de coração. Eu acho que a nossa missão como profissional, ela perpassa isso, né? Do ganho financeiro, a gente também fazer alguma coisa para que as com pessoas também certeza. possam usufruir um pouco daquilo que a gente tem de conhecimento, né? Com certeza. E, na verdade, esse conhecimento partilhado vira propósito, né? Isso. Então, estou muito feliz de estar aqui, tá? Muito feliz de estar aqui. Aceitei seu convite de cara, você viu logo, Eu vi, né? amei, nossa. Admiro muito seu trabalho também, viu? Obrigada. Vejo seus Obrigada. vídeos, fico muito feliz porque tenho também um pouquinho de medo de dentista Né? Você vai e contar a sua história toda aí pra gente, vou hein? Não contar. é E verdade? então eu fico muito feliz de meus pacientes terem essa oportunidade, que há muito tempo atrás não tinha, né, Bela? É Tia verdade. Bela, não tinha. Eu Isabela. acho que não E tinha odontopediatra que fazia, né, esse essa atendimento proposta. assim. Não Isso. tinha essa proposta. Isso. E Na verdade, Ju, compartilhando com o seu medo, eu fui uma criança que também tive muito medo de dentista. olha, Apesar de ter todo o apoio do meu pai, que era médico, minha mãe sempre levava a gente nas férias, 2 vezes por ano, mas eu, dos 5 filhos, eu era que tinha pavor. Eu nunca podia imaginar que eu iria ser odontopediatra, mas talvez tudo isso que eu criei do propósito da Odonto Kids tem muito a ver com a empatia, mesmo mais velha, eu me colocar no lugar das crianças que vão e eu pensar em cada momento, ela entrando no consultório, como seria chegada, a percepção até dos medos, né? E de uhum, construir realmente um protocolo que minimiza esse medo, né? Que eu isso. acredito muito. E isso é Esse tema. lindo. Isso é lindo, porque é o seguinte: quando você tem medo, ou você paralisa, ou você Isso, foge, ou você enfrenta. Você isso. enfrentou, né? Eu Enfrentou enfrentei. e fez isso, disso sua missão. Minha missão. E às vezes, por exemplo, de todos os meus pacientes, aquelas crianças que são as mais difíceis, que a gente vê, né, no olhinho da criança que ela tem medo, naquela hora, assim, muito forte, eu faço a empatia, eu me coloco muito no lugar da criança, porque não é fácil, não é fácil para adulto, não é fácil para criança abrir a boca. A gente vai conversar sobre esses medos aí, mas eu acho que a empatia, ela é essencial, né, da A gente ter empatia, Tia Bela, é o segredo do mundo. no É o mundo. segredo que a gente tem para o mundo se tornar melhor.
Que lindo isso. Quando as pessoas tiverem um pouco mais de empatia com as outras, o mundo vai se tornar bem melhor. E a empatia com as crianças, Chabela, não é uma habilidade de todos. É Não verdade. é, né? Então, as crianças, normalmente, as pessoas não têm empatia com elas, É né? verdade. Porque às vezes pensa assim, é criança, não tem que ter, e tem que ter, né? É. E, peraí, Não sei se é o voltou. meu. Apertei o negócio. Não, fui eu. Mas voltando ao nosso tema, que eu propus a você, a gente trabalhar, por que as crianças têm medo? Eu sei Aham. que você é uma estudiosa da inteligência emocional. Eu acredito muito que a inteligência emocional, ela constrói um caminho para que a criança também, né, seja capaz de perceber as emoções, até do outro, vivenciar as experiências afetivas, de medo, de tantas outras coisas e conseguir realmente, eu acredito muito nisso, na inteligência emocional, porque eu acredito que esse é o caminho que todos os pais, eu sou mãe também, que a gente sonha para que os nossos filhos, eles consigam crescer como seres humanos íntegros, que tenham autocontrole, uma autoestima, uma segurança, empatia, enxergar o outro Sim, também nas emoções. Então eu achei, assim, não tinha outra pessoa para eu fazer essa live que não fosse você. E o obrigada. medo, ele, no consultório odontológico, quero que você também faça uma abordagem geral para os pais. Claro, não Uhum. precisa ser só no dentista, no geral, porque medo é uma coisa que a criança tem de várias coisas. E Sim, dentro daquilo que você for colocando, eu vou pontuar algumas questões da minha vivência de consultório e você também. tá ótimo. Então, a primeira pergunta, para a gente poder abrir a nossa fala, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, né, é, o seu norte de trabalho, que é a inteligência emocional. Pode dar a sua introdução aí, fique à vontade. É, tá, obrigada. Na verdade, eu sou pediatra há 20 anos, né? E junto com o consultório, eu comecei a ter necessidade de estar mais com as famílias, de cuidar da criança de maneira integral. Eu fui vendo com o tempo que as crianças pararam de adoecer fisicamente, organicamente, e começaram a adoecer muito emocionalmente. Isso. Então, eu me senti na obrigação de ir além, de estar cuidando dessas famílias de forma integral, de forma orgânica. Que Então, bonito. integralmente, né? Então, o que eu falo muito? Que não tem como eu cuidar de uma criança sem cuidar do pai e da mãe. Isso Não mesmo. não tem como a gente ensinar inteligência emocional para uma criança se esse pai e essa mãe não sabem inteligência emocional. Então, eu fui atrás, primeiro da educação parental, né, que é a educação de pais. Então, eu me especializei em disciplina positiva, em parentalidade positiva. Hoje, eu tenho um curso para profissionais da saúde e da educação, que chama Curso de Atuação Consciente, que ensina a gente a atuar de forma consciente no consultório, com as famílias. Fiz especialização em inteligência emocional e pós-graduação em neurociência do comportamento. Que beleza. Tudo, tudo isso, Tia Bela, junto, fala uma mesma língua, sabe? A gente, por muito tempo, a gente ficou achando muitas coisas sobre as crianças e a neurociência veio nos mostrar e nos provar e comprovar o que a psicologia já falava há muitos anos sobre realmente como funciona a criança, principalmente a psicologia humanista. Que crianças são seres humanos que merecem ser respeitados, Respeitados. amados, escutados, né? Então eu falo que é uma busca minha é por uma pandemia de crianças amadas, respeitadas e ouvidas. Que lindo Quando, isso. quando a gente tiver essa pandemia de crianças amadas, o mundo vai se transformar, isso é com certeza. E Que muitas beleza. vezes amamos as crianças, amamos os nossos filhos, mas eles precisam sentir a força desse amor. Porque muitas vezes, porque estamos sobrecarregados, porque não cuidamos de nós mesmos, porque estamos cheios de tarefas, a gente esquece que a criança precisa do nosso olhar, precisa do nosso tempo, precisa de calma, né? A gente faz tudo muito correndo. Então, e a criança precisa de calma para se sentir amada.
E o tempo hoje, né, a gente vê muito, eu vejo isso na minha lida do consultório, a vida hoje exige muito dos pais que saem para trabalhar e muitas vezes as crianças, não é por mal, mas hoje a gente vê, você deve ver isso no seu consultório, a gente tem um número muito grande de crianças que hoje, pequenos, desde bebezinhos, já estão no integral, né, convivendo mais tempo às vezes na escola, então talvez melhorar mesmo que seja um tempo pequeno, a qualidade do tempo que a gente tem com os filhos hoje, para que a criança possa se Sim, sentir amparada. a Eu tenho gente, em mim que os filhos se nós espelham. temos, pode falar. Eu tenho em mim que os filhos, eles se espelham muito nos pais e que nós, pais, somos os primeiros professores dos nossos filhos, né? Então, essa oportunidade de estar com as crianças, de amparar as crianças nas dificuldades emocionais, enxergar e respeitar, enxergar, eu acho que é primordial, né? Eu acho que isso, antigamente, as crianças não eram nem enxergadas. O que a criança sentia nem não tinha valor nenhum, né? A criança não tinha nem voz, não é? Nem voz, nem vez. Na Nem voz, verdade, nem vez. é exatamente o que você está falando. A criança, até os 7 anos, ele é um ser imitativo. Ele age por imitação. Dos Então, pais. dos pais, ele Isso. precisa. Aí, se os pais estão ali, senão eles vão imitar quem está cuidando. Porque a Entendi. criança precisa de uma referência de adulto. Então, a gente tem várias questões que a gente pode conversar depois, para a gente poder falar bem do medo também. Mas, assim, o Isso. que acontece com a criança? Ela precisa de uma referência, de um adulto de referência. E a gente vê com os estudos hoje que tem crianças que não estão tendo adulto de referência. Então, Hum, usa os iguais de referência. Então, assim, os coleguinhas são a referência. E hum. isso é um problema para a sociedade. Isso é um Porque, problema. porque viram adolescentes que querem fazer bonito para os iguais, não para uma pessoa que é uma autoridade empática e amorosa. E esse é um dos maiores problemas que a gente tem hoje, de adolescentes fazendo coisas, transgredindo demais para poder sobressair entre os iguais, que são as figuras de apego dele. Todo ser humano precisa se sentir amado e pertencente. Mas o ideal é que seja a figura de apego e de imitação seja um adulto cuidador, né? No outro nível, né? Isso. E não no Exatamente. mesmo Na nível. verdade, por autoridade, nós, na verdade, a gente tem que tentar ter uma relação de equidade, Tia Bela. Que eu tenho sentimentos, aí é bom que a gente vai falar do medo, eu tenho sentimentos, tenho emoções, tenho desejos, meus filhos também. E esses desejos do meu filho, as necessidades dele, os sentimentos, precisam ser tão valorizados quanto os meus. Isso é uma relação de equidade. Só que eu tenho que ser para essa criança autoridade, empática e amorosa. Eu A tenho que criança ser precisa disso, né? precisa disso. Então, ela precisa de uma pessoa que, com amor, mostre para ela o caminho, né? Na verdade, mais como uma guia do que como barrando mesmo, mais Entendi. guia, Mas como entendeu? guia. Mais como guia. Então, eu me coloco no seu lugar, filho, mas eu entendo o seu desejo, mas eu não preciso atender os desejos da criança, eu preciso atender as necessidades, que são fome, banheiro, cuidado com a saúde, afeto, amor. Mas os desejos eu não preciso atender, mas eu preciso validar. Eu entendo, filho, que você queira isso, mas hoje não tem. Eu entendo que você quer o sorvete, mas hoje não é dia de sorvete, entendeu? Entendi. Você respeita o desejo dele, mas você necessariamente não precisa atender a todos os desejos da criança. É Exatamente. isso aí. E levando nessa questão do medo, que é uma coisa que as mães, por exemplo, eu vivencio muito atendendo hoje a odontologia de bebê. A gente já inicia a prevenção desde bebezinho, nasceu o primeiro dentinho, já vai ao consultório para receber todas as orientações por um odontopediatra. Sei que os pediatras também fazem orientação, mas é diferente porque cada um tem uma área, né, de Cada atuação. um está no seu quadrado. Sim. E aí eu queria que você explicasse, porque às vezes eu pego, por exemplo, algumas mães que eu sinto que ficam um pouco apreensivas com o bebê. Porque, por exemplo, quando eu pego um bebezinho de 5 meses e já nasceu o dentinho,
aí já vai na consulta. Mas 5 meses é um bebê que é uma delícia a consulta. Porque eu consigo fazer tudo. Eu olho, ele ri, põe o dedinho. Eu não Sim, sei assim sim. por idade, quero que você me fale. Essa idade é ótima. Mas aí já Ótima. chegou perto de 1 ano, 11, um ano e pouquinho, e aí eu sinto muito, assim, às vezes, uma dificuldade dos pais em entender esse medo. Porque eles Aham. ficam. Chega a ponto, às vezes, de eu sentir que eles não querem nem que eu examine, porque a criança vai chorar e eu vou ter que examinar. Então, assim, como eu já tenho 27 anos de estrada, às vezes alguns profissionais que recém-formados têm um pouco mais de dificuldade nessa abordagem com os pais, porque talvez não sentem segurança de colocar para o pai, que é normal isso. Mas eu quero que você me fale um pouquinho Sim. sobre o bebê, esse bebê até 2 anos. Explica pra gente como é que ele descobre o medo, como é que chega o medo no bebê. Tá. Primeiro eu vou falar sobre o medo. O medo é uma emoção Tá. primária. A gente tem 5 emoções primárias, tá? Que é o medo, a raiva, a alegria, a tristeza e o amor. Não existe emoção ruim e emoção boa. Existem emoções. São essas 5 emoções que eu já nasço com elas. E que eu já tenho essas sensações desde dentro do útero, quando eu tô lá, quando o bebê tá lá. Sua imagem tá parada para mim. Tá todo mundo vendo legal? Tá me Eu tô vendo te vendo, bem, Tia Bela? a sua voz tá boa, a sua imagem tá parada pra mim. Agora voltou. Voltou agora? A sua Eu tô. voltou. Não sei se eu passo aqui pro meu 4G. Vou tentar. Pode ser? Tá. Rapidinho, Pode, tá? claro. Ah lá, o pessoal tá falando, ô Rafael, tá dando. A tia Cô também, tô vendo tanta gente querida assistindo. Doutora Camila, tia Ju. Tá bom, gente? Eu não sei como que tiro o comentário, vocês vão ter que me ensinar. Graciele, linda família que eu amo. Como é que tira esse comentário, gente? Alguém sabe? Ô, Ju, eu tô Oi? querendo tirar o comentário. Como é que eu tiro? Você sabe que eu não sei? Todo mundo me fala sobre isso, que quando tira o comentário melhora, mas eu acho que agora vai melhorar, eu acho que agora vai dar. Então tá, vamos embora. Mas aí Vamos vamos falar sobre tentar. o Se medo. não der, vou falar sobre o medo agora, que são 5 emoções primárias. O medo é uma delas. E para falar a verdade, o medo é a primeira. É a primeira porque quando eu fico grávida, a primeira emoção que eu tenho é de medo de perder aquele bebê. Ou de medo de não dar conta de carregar aquele bebê. Ou de medo de que mãe Olha, que eu vou ser, né? Então, quando eu sinto esse medo e o meu coração dispara e o meu corpo enrijece, eu libero alguns neurotransmissores, alguns hormônios que vão lá para o meu sangue e vão para o bebê. Então, o bebê sente a mesma coisa que eu sinto. Ele não sabe que aquilo é medo, mas ele libera os hormônios ali. Ele libera cortisol e ele libera olha. noradrenalina. Então, ele tem já uma sensação que é de medo, Dentro da tá? barriga. Dentro da barriga. E essa sensação, ela aparece mais vezes até. Então, a mãe sente alegria, a mãe sente tristeza, a mãe sente raiva, mas o medo é uma emoção que dá para ele aquela coisa do coração disparado, Olha. né? Então, a gente é uma emoção que fica registrada num lugar que a gente chama sistema límbico, que é o nosso cérebro primitivo. Então, o que a gente sabe? Até 4 anos, a criança é só emocional, ela não é racional, ela não tem Isso. nada de razão. A gente, na verdade, vai se tornar racional mesmo, com o córtex todo formado, só aos 25 anos. Aos 25. Aos 25 é quando a gente realmente consegue sentir e racionalizar. Sentir e racionalizar. Durante esse amadurecimento, principalmente a partir dos 4 anos, porque até 4 anos é só emoção, Só né? emoção. Se eu tenho raiva, eu me jogo, eu rolo, né? Eu grito. Se eu tenho medo, eu encolho, eu choro, eu vou pro cantinho, né? Se eu tenho alegria, eu tenho quase que uma euforia. Então, as crianças são assim. E as pessoas não entendem muito, mas é porque o cérebro não está formado, né? A partir de 4 anos, a gente começa a esboçar essa evolução do córtex.
Então, o meu cérebro primitivo, que fica aqui atrás, começa a se conectar com o córtex e começa a ter um pouco de razão. Que é aquela coisa que a gente fala, até 7 anos, a criança é muita imaginação e muita emoção. A partir de 7 anos, ela já começa a ter alguma razão e acaba a imaginação, né? Diminui bem a imaginação. Então, o que acontece principalmente com os bebês? Os bebês, até 9 meses, Tia Bela, eles acham que eles são meio a mãe. Então, eles estão ali protegidos de alguma forma por aquela mulher que cuida. Então, eles estão na nossa mesa de exame, nossa cama de exame, eles estão rindo pra gente, eles estão balbuciando, eles repetem o que a gente faz, às vezes a gente põe a língua para fora, eles põem. A gente está falando, eles começam a rir da nossa boca mexendo. Porque eles estão se sentindo muito seguros, como se estivessem ali ainda dentro do útero da mãe. Que lindo, gente! Aí, com 9 meses, eles se conhecem como seres humanos. Então, separado. Então, o que acontece com o bebê de 8, 9 meses? Ele tem uma angústia da separação. Ele tem uma ansiedade da separação. Então, ele não consegue ficar longe dessa mãe. Que é a hora que o bebê já não vai para o colo de todo mundo. Isso. Porque o que acontece com esse bebê? Olha que coisa louca que a neurociência veio mostrar. Que quando esse bebê sai de perto da mãe, ele tem uma sensação de angústia e ele não consegue lembrar da face dessa mãe. Olha! Então, ele olha para a minha face e para a sua atendendo ele não reconhece. Então, ele fica muito angustiado, que é uma sensação parecida com medo. Com medo. A angústia dá um pouco isso, é um nó na garganta. Só que as crianças não conseguem controlar as emoções que elas não sabem nomear. Um bebê de 9 meses vai saber nomear a emoção só se a mãe começar a falar com ele, mesmo assim não consegue nomear nada. Entendi. Por isso que a gente fala que até 4 anos eles são puramente emocionais. Porque eles ainda não conseguem controlar nenhum tipo de emoção. E aí, bonitinho fazendo um adendo nisso, que criança até 4 anos, eu vejo na vivência do consultório, e corre pra lá e ri, grita. E é uma coisa assim, que às vezes o adulto pura não emoção. tem muito costume. O costume, nossa, eu não aguento criança, dá aquela coisa, mas faz parte do processo mesmo. Faz parte do processo. E aí, quando que eles vão começar a lembrar do rosto da mãe e conseguir serem examinados com mais tranquilidade? 2 anos. Então, 2 anos. 2 anos, 2 anos e meio, eu já consigo fazer um exame melhor, você já consegue também. E o que acontece com esses bebês que entram em angústia? Dependendo de como está essa relação mãe-bebê, a mãe também fica angustiada, você já percebeu isso? Muito! Então, aí tem mãe que quer tirar, tem mãe que quer pôr, tirar. E esse bebê vai piorando. Quando a mãe confia, então o que ela pode fazer? Ela já pode ir na tia Bela, filhinho. Mamãe tá aqui, tá tudo mamãe bem. Tá aqui. Né? Tá tudo bem, a mamãe tá aqui do seu lado. Às vezes canta uma musiquinha enquanto você tá lá examinando. Às vezes conta uma historinha. Dá a mão. Dá a mão. Dá a mãozinha. Então, o contato físico, a voz, né? O cheiro, enquanto a gente vai examinando. Tem criança que não tem jeito, porque a angústia é tão grande que fica chorando o tempo todo. E tem mãe que não suporta o choro do filho. Isso. Porque acha que o choro é sofrimento. Fala sobre isso. E isso é uma coisa que a gente precisa tentar acolher mais. Por quê? O choro, ele é necessário. Muitas vezes ele é necessário. É o choro que precisa ser acolhido. Mas ele não precisa ser interrompido. Na verdade, ele não pode ser interrompido. Isso aí. Então, aquela coisa do engole o seu choro. Quem chora é medroso. Você não pode ter medo, você tem que ser corajoso. Engole o choro agora. Tá chorando à toa, menina. Tá chorando por quê? Né? Então, tudo isso vai fazendo essa criança, desde pequenininha, guardar sentimentos. Engolir sentimentos, barrar sentimentos. Então ela cresce um adulto
que sabe expressar muito pouco o que sente. Ou Isso, que... nossa. Então, assim, é muito importante nós pais sabermos conduzir isso, porque o que é a inteligência emocional? É quando eu tenho uma emoção, eu identifico ela no meu corpo. Então, por exemplo, você fala uma coisa comigo que eu não gosto e fico com raiva de você. Então, eu falo assim, eu tô com raiva da tia Bela. Vou respirar fundo, dar uma pausa. Se eu tô com raiva dela, isso é meu, não é dela. Ela fez alguma coisa que tocou em mim. Mas eu vou melhorar e depois vou conversar com ela a respeito disso. Tá vendo? Isso é inteligência emocional. Quando eu consigo identificar minha emoção, dar um tempo para não fazer uma reação sem Isso. pensar, né? Então, nós somos seres racionais agindo como seres emocionais. É processar mesmo, né? Processar. Eu tenho uma frase linda que a gente usa muito na inteligência emocional, que entre a emoção e a reação existe uma pausa. Nessa pausa mora a sua liberdade e o seu crescimento. Nossa, que lindo. É Nossa, que lindo. lindo. Repete, que coisa mais linda isso, Então, gente. entre a nossa emoção e a nossa reação, existe uma pausa. E nessa pausa está a nossa liberdade e o nosso crescimento. Ô, Ju, isso serve para adulto também, para a vida toda, né? Sim, a Tudo. vida toda. E a Vida gente sabe que toda. a neurociência veio para mostrar que essa pausa, tia Bela, num adulto que já está desenvolvendo mesmo racional, é de 6 segundos. 6 segundos? 6 segundos. Então a gente fala, respira por 6 segundos. Já diziam Inspira. os nossos avós, né? Respira, Isso, né? isso. Então inspira profundamente, expira 6 segundos. Tem até um trabalho que chama 6 Seconds para falar dessa coisa que o tempo que eu sair do meu cérebro primitivo para o meu cérebro humano, de adulto, o adulto humano, demora 6 segundos. Você vê como que 6 segundos salvam vários relacionamentos, hein? Muitos, Muitas muitos, coisas de desrespeito podem acontecer nesses 6 segundos. Isso é muito muito, valioso que você está ensinando a gente. Muito muito. valioso. Ô, Ju, uma coisa que eu queria te perguntar. É, qual o conselho, por exemplo, que você daria para aqueles pais que, voltando à questão do medo mesmo, que quando eles vivenciam a criança com medo, independente de ser na consulta médica, no que foi e tudo. Qual que é o seu conselho para esses pais? Também é processar, respirar, enxergar o que a criança não o choro só, porque às vezes o choro também incomoda até os pais. E ele Aham. não quer nem que chore para não me incomodar, não incomodar ninguém e não respeita a criança. Ah, Qual o conselho que você dá para esse pai que é super protetor, que não consegue ver, por exemplo, a criança chorando com medo? Ele, às é. vezes, ou ele abafa o choro, acolhe demais sem perceber nem o porquê que está tendo medo, ou aqueles que, às vezes, a gente vê muitas vezes que são grosseiros até na nossa frente, querendo que aquela criança pare de chorar no tapa, né? Sim. Na verdade, eu dou um conselho primeiro, que é de primeiro tentar analisar se aquele choro está te incomodando. Porque o que acontece? Às vezes, a criança está chorando, o pai não é só super protetor. Às vezes, aquele choro está incomodando ele. Está fazendo ele lembrar de alguma coisa lá da infância dele também. Então ele Hum, começa a acreditar que a criança tem tudo o que ele tinha. Então, se eu tinha medo de dentista, minha filha também vai ter. Se eu tinha medo disso, meu filho também vai ter. E aquilo começa a incomodar. incomodar. E todas as vezes que seu filho te incomoda em alguma coisa, o que ele está fazendo? Ou te xingando, ou te. Porque o menino de 4 anos fala assim: eu não gosto mais de você, papai. Você é muito chato. E tem pai que fica muito bravo. Ele não consegue ser o adulto ali da relação, É, né? Porque ele toma as dores. E o que é esse tomar as dores ali? Tá? Entrar nessa disputa com a criança. É dor normalmente que ele traz ali da infância. Por quê? Porque normalmente a gente não teve esse acolhimento que a gente tanto precisa dar para os nossos filhos. Então, quando você está com um filho sentindo medo, a única coisa que você precisa fazer é acolher esse medo. Filho, tá tudo bem sentir medo. Quando a gente tem medo,
A gente pode tentar ter coragem para vencer esse medo. Vamos tentar? E tá Mas tudo... isso mesmo numa criança até antes de 4 anos, uma criança de 3? Na Mesmo. verdade, a criança, às vezes, Chabela, o mais importante, às vezes ela tá lá chorando, nem é medo. Mas se o pai chega e fala assim, o que você tá tendo é medo. Você tem medo, né, filho? E às vezes não é. É. Esse é o problema, porque as crianças interpretam o que elas estão sentindo, ela não sabe. Ela tá ali sentindo uma coisa esquisita, o coração tá meio disparado. Mas o pai fala, não sente medo não, filha. Não precisa ter medo da tia Bela. A tia Bela é muito boazinha. Aí vem de casa falando. Não precisa ter medo da tia Bela. Então essa criança já vai com medo. É. Né? Porque, Exatamente. tipo assim, não precisa ter medo da tia Bela. Não precisa ter Ou às medo da... vezes uma frase que acontece muito, que é terrível, que às vezes eu tô atendendo e a criança tá chorando e tudo, vira e fala exatamente isso. Por exemplo, assim, olha, não precisa ter medo dela, eu estou aqui. Isso, muito. Aí, Acabou. acabou. Ferrou. Entendeu? Ferrou. Tipo assim, mas aí na hora, assim, como a gente tem que ter empatia Eu vou também com os falar, eu vou pais. falar uma outra Eu sei que tem frase muitos pior. pais aí me escutando, gente, eu sei, mas eles sabem que eu vivo isso. Querer, E, né, e que é eles uma falam. frase assim, que é uma frase que acaba comigo. Porque, olha, não precisa ter medo dela. Não precisa ter medo dela. Mamãe tá aqui. Né? Muito, muito. E aí tem umas que são piores. Tem umas que às vezes é assim. Ah, quando a avó vai junto, às vezes. Eu adoro as avós. Mas aí a avó fala assim: como é que é? Vovó vai te proteger dela, Não, né? acabou. Vovó vai te proteger. Ela é má, né? Ela é muito má. Não faz isso, sua boba. A vovó Brincando, falando mas comigo. é isso mesmo. É desse jeito. É desse Aí a jeito. gente lá na maior tentativa de conquistar a criança, né? Aí Isso. de repente vem uma dessa e a criança já assusta. Porque a criança interpreta o mundo através do olhar do cuidador, Isso. né? Então assim, a criança, ela confia em quem a mãe confia. Isso. Ela É isso aí. Isso. Então, ela confia em quem o pai confia ou a mãe confia. Quem é o cuidador que fica mais com ela. Então, ou quem a avó confia. Então, a gente precisa passar isso para a criança para ela poder se sentir um pouco mais confortável. Por Então, isso que tem que policiar muito a mãe tem que policiar a forma com que ela vai abordar isso, porque se ela usa essas palavras, olha, ela não vai fazer nada com você, eu estou aqui. Esse modo com que ela dá a proteção é o modo que ela acaba mostrando, então, que nem ela confia em mim. sim. E na verdade, gente, eu sei que é muito difícil, É né? difícil. Porque é o que a gente aprendeu. A gente acaba dando aquilo que a gente teve. E por Isso. isso que eu acho tão importante hoje que os pais e as mães estudem para ser pais e mães. Hoje a medicina, a psicologia, tudo tem muito para a gente aprender, né? Muito. A gente veio durante muitas gerações fazendo o que os nossos pais faziam, o que os avós faziam. E hoje a gente tem tudo assim nas nossas mãos para poder fazer da melhor forma possível, né? Exatamente. Então Exatamente. a gente tem essa possibilidade, né? O medo é um sentimento que se você souber lidar com o medo da criança, ele é uma coisa muito importante, porque é o medo que nos protege dos perigos, Ele é né? autodefesa mesmo Ele é também, né? autodefesa. A gente aprendeu lá dentro do útero a sentir medo, não foi à toa, né? A criança tem medo da piscina. Que bom, porque ela não vai pular normalmente, né? A criança tem medo de um barulho, isso é defesa. Porque a gente tem mesmo esse cérebro primitivo que precisou desenvolver muito essas emoções básicas lá no tempo das cavernas. Só que a gente ainda continua reagindo muito como nos tempos da caverna, né? Então, eu tinha medo lá no tempo das cavernas do leão que ia me atacar. Então, eu não preciso alimentar isso, por exemplo, com um inseto que está vindo, Isso. né? O inseto não está ameaçando a minha vida, o leão ameaçava. Então, esse o grande problema aí. E o que acontece, Tia Bela, que é importante da gente falar com os pais que estão assistindo? O medo até 6 anos, ele é um medo mais imaginário. É um medo de monstro, é um medo de bruxa, é um medo de escuro. De morrer? É um medo de morrer também, mas mais a partir de 6, 7 anos. A Tá. partir de 6, 7 anos é um medo real, de ladrão,
um medo da mamãe morrer, do papai morrer, E da como vovó lidar com morrer. esse medo? Pois é, o medo tem que ser sempre acolhido, sempre acolhido. O acolher o sentimento faz a criança conseguir controlar. Então, quem tem que controlar é ela, não você. Você tem que confiar no seu filho. Você não tem que controlar o seu filho. Olha Enquanto que você bonito. está na postura de controle, você perde o controle. É a confiança. Então, filho, é normal sentir medo, é normal. Tá tudo bem, papai tá aqui para te acolher, né? Mas tá tudo bem, a tia Bela vai só olhar o seu dentinho, né? Não tem nada que vai doer. Se tiver alguma coisa que vai doer, nós vamos te falar, né? Se tiver alguma coisa que vai acontecer aqui, que vai doer, a gente vai te comunicar antes. Pode confiar no papai. Desde 2 anos você já pode falar isso. E o que acontece com a criança, com o sentimento da criança e também com o próprio crescimento evolutivo da criança como ser humano, com pais que às vezes castigam a criança pelo medo? Eu sei que esse pai ele não enxergou, ele não percebeu a criança como, né, não acolheu. Primeiro ele não percebeu e não acolheu. Essas crianças que são abordadas da maneira de serem punidas, às vezes eu atendo criança que eu vejo que a criança tem medo, mas ela não consegue nem expor o medo, porque o olhar Ela do tem pai que está medo, acompanhando Me fala um pouquinho sobre medo esse do tipo de medo. atitude dos Mas pais que. o que a gente tem hoje, tia Bela, que a neurociência mostra muito, muito forte pra gente? Que essas crianças que são punidas de forma repetida são Hum, crianças hiperreativas. Por quê? Elas estão liberando muito cortisol, elas são inundadas de cortisol. Então, são crianças que têm um estresse tóxico precoce da infância. nossa, E essa criança que vive sob o estresse do medo de ser punida, então, se eu chorar, meu pai vai me bater. Se eu isso. fizer isso, meu pai vai me colocar de castigo. Se eu fizer isso, meu pai vai. Então, ela deixa de ser ela mesma. Vou falar uma coisa muito importante aqui para os pais. As crianças, elas cooperam sempre. Elas cooperam, inclusive, com os pais que castigam e que batem. Ô, Elas gente. deixam de gostar delas mesmas, mas elas não deixam de gostar dos pais. Você já fez uma frase disso. É. Essa E, e, frase a, sua, eu já. Nossa, que e, lindo eu, e, isso. eu, e eu tenho depoimentos de adolescentes que se anularam tanto, né, por causa dos pais, porque os pais sempre castigavam, sempre puniam, sempre mostravam: eu só te amo se você tirar 10, eu só te amo se você fizer isso. O pai não falava isso, mas ele entendia isso. Então ele deixou de ser ele mesmo. Então a gente Perde a fala que identidade. perde a identidade. E aí esse adolescente, quando está na adolescência, passando para a juventude, ele fala: eu não tenho mais motivo para viver, Oh, porque eu vivo uma vida que não sou eu. E eu já sei que eu não posso ser eu mesmo. Então não vale a pena viver para ser outra pessoa que não sou eu. nossa. Então isso é muito, muito forte, muito Por forte. isso que a gente vê muito hoje em dia, posso falar até pré-adolescente ou crianças mesmo, adolescentes que já têm depressão. Sim. E o que acontece? O estresse tóxico precoce da infância predispõe à depressão, à Droga. ansiedade, à automutilação, a uso e abuso de drogas, tá? E a suicídio. Então, Nossa. e também a dificuldade de aprendizagem escolar, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa que eu mais amo no mundo, eu não sinto que ela me ama, eu prefiro deixar de ser quem eu sou para ser a pessoa que ele ama, só para eu me sentir aceito. Mas ele Só, não dá conta. só que ele não dá conta. Não dá conta. Uma hora ele não dá conta, porque a máscara é muito pesado para ele. Tem crianças, Tia Bela, e tem adolescentes que dão conta por muitos anos. Nossa, mas Por isso é muitos muito anos. triste. É muito triste. Mas é muito comum, muito mais comum do que a gente pensa, né? Então a gente precisa alertar quem mexe com criança, quem está lidando com criança no dia a dia, que consegue ter uma conversa com o pai e com a mãe, precisa tanto despertar para esse olhar, sabe? De atuar de Sim, forma consciente, de estar sim. estudando mesmo, né? Para É. ser mãe, para ser pai. Tem outras opções que não sejam castigo, né? Por que a gente acha que a violência vai interromper um comportamento?
Porque às vezes a violência interrompe o comportamento naquele momento, mas piora depois, e piora depois, e piora depois. E cada vez você tem que ser mais violento, né? Ô, Ju, isso tudo que você está falando, muitas vezes tem raízes até nos medos que a própria criança tem, não é acolhida, né? Que ela não Muito. consegue fazer um crescimento daquilo, Sim, porque a nossa identidade, que a gente vai ser mesmo, é construído muito daquilo que eu vou evoluindo como pessoa, como alma, que eu vou construindo, e eu vou me tornando quem eu preciso ser, aquilo que, né, que eu preciso ser mesmo, é trabalhando muito as minhas misérias, os meus medos, tudo isso, isso. né? Você Então, sabe a que gente... o medo é tão importante por isso que você acabou de falar. O que que acontece? A criança tem uma fase que ela tem medo e tem pesadelos, por exemplo, Ah, e que fala são... sobre pesadelo, que muitas mães me mandaram direct, que as Tá, crianças sonham com monstros, com escuro. adoro. Na verdade, e aí tem os pais que... Você sabe que tem pais que trancam as crianças dentro do quarto escuro só para curar do medo? Sim. Gente, isso é um crime, assim. Os pais têm que parar para pensar um pouco, que eu entendo que eles aprenderam assim, mas assim não cura nada, só piora, sabe? Fala Então, sobre isso. o que que acontece? A criança passa por uma fase que ela começa a ter muitos pesadelos. E você sabe que a gente tem o lado bom e o lado ruim, todo ser humano tem. E a Todo mundo. criança começa, principalmente por volta de 4, 5 anos, a virar à tona muito esse lado ruim, sabe? Como tem lá nas historinhas o lobo mau, né? O lobo bom, né? A pessoa que é do bem e é do mal, e que Sim. a do bem sempre vence. A criança passa por essa fase que vem à tona nela o lado ruim dela. Que às Olha, vezes ela é agressiva com um coleguinha na escola, às vezes ela é agressiva com a vovó, às vezes ela é agressiva com o papai, com a mamãe, e aí ela vai ter o pesadelo que vem daí. O olha. pesadelo, muitas vezes, é de uma lembrança ali inconsciente durante o sono, da parte ruim dela ou do ruim que foram para ela. Então, Oh, ela, naquela hora do pesadelo, ou ela tá lembrando do quanto ela foi ruim com a pessoa, ou que a pessoa foi ruim com ela. que E é essa coisa. hora de processar. Então, o que que a gente tem que fazer? Por favor, pais e mães, quando as crianças tiverem pesadelo, acolham a criança, deitem do lado da criança, ou tragam ela para sua cama, né? Aconcheguem esse filho, é só por um tempo, né? Fala que os sonhos bons e os sonhos ruins acontecem, que os sonhos ruins vão embora logo, né? Mas que ele sempre pode contar com a mamãe e com o papai. O que que é isso, Tia Bela? Quando eu falo isso com um filho meu, filho, pode confiar em mim. Eu tô aqui, eu sou o seu colo. Eu tô prevenindo abuso de droga, eu tô prevenindo abuso Olha. sexual, né? Eu tô prevenindo violência, eu tô prevenindo relações abusivas no futuro. Por quê? Essa criança cresce um adulto que sabe que tem com quem contar. Nossa, Eu isso é muito sei, bonito que você falou. eu sei que eu tenho um porto seguro, né? Nossa, que lindo. E Então, uma coisa, Ju, que eu vejo muito no consultório, assim, porque eu me considero, assim, uma odontopediatra acolhedora, porque cada um segue uma linha, a gente respeita também, né? Mas muitas vezes os pais falam comigo, ai, Tia Bela, aí eu amamento de madrugada, já tem dentinho, amamenta assim, a gente vai cuidando e tudo. Às vezes chora, eu vou lá, pego, levo para a cama. E eu vivi uma experiência com meu filho mais velho, apesar do meu pai ser médico, minha irmã pediatra e tudo, aquela coisa de não poder levar a criança para a cama. pra Hoje a gente já cama. está com 24 anos, chorava. E eu fiz uma experiência que, na época, hoje eu tenho até. Nossa, não gosto nem de lembrar disso. Deixa chorar até que vai parar. Aí eu e o Ângelo, a gente deixou no quarto o Rafael chorar por, assim, por 2 horas e meia, nós dois aguentando, na câmera, vendo tudo. Aí me deu aquela coisa, eu falei, gente, eu não quero isso pra mim, acabou isso. Peguei ele no berço, bebezinho, coloquei, nunca mais eu fiz isso. E Bruna, quando nasceu, eu sempre acolhi. E eu sei que, igual você falou, tudo passa e a gente sabe que essa fase vai passar. Você E eu acredita que acredito. eu fiz isso com o meu Rafael também? Meu Rafael é o meu Ó, mais velho. É, então, coitado do Rafael. pois é. E aí eu fiz também. E sabe o que que acontece com a gente, Tia Bela? O nosso instinto fala outra coisa. Quando a gente consegue escutar o nosso instinto, Isso. ele Isso fala: aí. não deixa chorar, não deixa chorar. Só que às vezes vem muita informação que a gente acha que é uma informação Vozes. científica. Você Isso. sabe que o livro Nana Neném foi escrito sem nada de ciência. É tudo achismo.
Então a Olha, pessoa mas é, achava que o menino ia viciar, ia ficar inseguro, ia ser para sempre filhinho de mamãe e papai se dormisse na cama com o pai e com a mãe. Achismo puro, que a ciência depois achismo. veio mostrar que é outra coisa completamente diferente. Então, quantos adolescentes aí, jovens, foram criados com o Nana Neném, né? O Pois deixa é. chorar. Então, eu falo com as mães sempre assim: tudo que você estiver fazendo com o seu filho, que depois você se sente culpada, você se sente mal, Aí, tira das costas, coloca na isso. mão, responsabiliza e muda. Porque a gente só sente culpa quando a gente está fazendo uma coisa que não é coerente com aquilo que a gente sente. Mas quando você leva um filho seu para a cama à noite, você não sente culpa nenhuma. Eu nunca senti. Nenhuma. 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 Inclusive, quando eu era criança, eu lembro, eu morava na Pampulha, era uma das primeiras casas lá, casa grande, e eu dormia, eu tinha muito medo. Aí eu batia na porta do quarto da minha mãe, toque, 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 tava minha mãe e meu pai. E minha mãe sempre falava, minha mãe era mais rigorosa. Eu te amo, mãezinha. Eu te amo mesmo assim. Aí ela falava assim: volta para sua cama. E meu pai ela era mais caloroso. Aí ele gritava e falava assim: pode vir dormir aqui. Aí eu abria a porta e na hora que eu deitava no meio dos dois, eu não era um segundo eu dormia. Não Sabe tinha por medo de quê? É nada. aquela sensação de proteção, né? É, Eu tô aqui com as duas pessoas mais potentes do universo. e isso não me tornou uma pessoa assim ruim, não me tornou uma pessoa Pelo contrário, insegura. te tornou Pelo uma pessoa contrário, ótima e é. empática. Eu acho que É muito ao contrário do que as pessoas pensam. Hoje os estudos já mostram que é muito ao contrário, né? A pessoa que tem esse aconchego do pai e da mãe se torna um adulto muito mais seguro. E a questão, por exemplo, do escuro, é aconselhado, então, por exemplo, os pais podem deixar a criança dormir com uma sombrinha de luz, aquela lâmpadazinha. Isso Tudo acolhe, é né? assim, olha, tudo eu falo É. assim. Para conversar com criança é para conversar igual como se você estivesse conversando com uma outra Sim, pessoa. E olho é no uma outra olho, pessoa, a né? gente abaixa, Sim, né? e assim, filhinho, o que que você acha de pôr uma luzinha? Ou às vezes, um bichinho que você pode abraçar. O que que você acha da mamãe acender a luz do corredor? Olha, Quando você tiver medo, filhinho, é só me chamar que eu venho correndo. Não precisa ter medo que a mamãe está aqui do seu lado. Mas o que que você prefere? Você quer pôr uma luzinha? Você quer pôr um abajur? Você quer que eu acenda a luz do... Aí ele vai falar assim, não, mamãe, tenho medo sempre. Então, o que que você quer de eu deitar com a mamãe? Depois a mamãe passa para o seu quarto? Então, você pode dormir na cama da mamãe e eu vou te passar, assim que você dormir, para o seu quartinho. Então, quando uma você... construção. Uma construção. Porque aí, primeiro, você faz isso, a criança fica segura. Eu tenho uma mãe que eu posso confiar. Eu tenho uma mãe que eu posso contar. Aí eu passo lá para a cama, aí passa ele para a cama. Aí depois você já vai falar assim: vamos fazer o seguinte, agora nós vamos trocar. A mamãe que vai deitar com você até você dormir, e depois eu venho para minha cama. E aí é natural essa criança ir aumentando a segurança, porque ela tá ali dentro de uma casa que ela confia completamente na mãe e no pai. Exatamente. Então ela relaxa. E aí o medo de escuro acaba, porque tem todas as fantasias. O escuro tem monstro, o escuro pode ter bruxa, o escuro pode esconder um bicho debaixo da cama, né? Aí depois, com 6, 7 anos, já é o medo do real, é o medo do ladrão, né? Que aí é Que um é medo um pouco, real. que é o medo real, que é um pouco mais difícil, mas que se foi trabalhado na primeira infância, na segunda infância e na pré-adolescência e adolescência, vai ser muito mais tranquilo. Porque a criança Sim. já conhece a emoção. Quando eu falo, Já não, você não tem. validou ali, né? Quando você fala assim, não, você não tem medo, não, você é corajoso. Menino não tem medo, menino é corajoso. A criança não sabe nem traduzir o que que é medo, né? Porque foi bloqueado, assim, foi bloqueado e ele não sabe expressar, não sabe o que que o corpo apresenta. Então, primeira coisa da inteligência emocional, primeiro é a gente estudar e saber o que que as emoções provocam no nosso corpo. Então, por exemplo, eu saio, tenho uma aranha e eu sinto que meu corpo enrijece, eu fico tensa. Ah, isso é medo. Não é raiva, não é tristeza, é medo. Então, Uhum. eu consegui saber. Então, eu consigo ensinar para o meu filho. Ah, então, quando ele enrijecer o corpinho e o coraçãozinho dele disparar, eu falo, filhinho, você tá com medo, mas tá tudo bem, mamãe tá aqui. Vai dar tudo E aí certo. ele vai conseguir processar sozinho quando ele tiver essa emoção sem você do lado. Sim, depois dos 4 anos. Isso. E ele já vai falar, eu tô com medo. E aí, o Agora que... Não, pode uma falar. coisa, Ju, que eu queria que você falasse, que também recebi alguns directs sobre isso. O que que acontece com aquela criança
que ela é, por exemplo, chamada atenção com relação ao medo na frente dos outros, e ela passa por várias vezes processo assim de humilhação mesmo, pais que às vezes não sabem como lidar com medo, como chamar atenção, como construir, validar essa emoção da criança, e tem essa tendência de sempre escorraçar a criança na frente dos outros. Eu sempre tenho muita empatia com os pais, sabe, Tia Bela? Porque eu sei que esses pais que fazem isso não têm noção nenhuma do que isso causa. Por isso que você trabalha os pais. Por isso que eu trabalho os pais. Porque eu Isso. sei que dentro de cada um de nós existe uma criança. Então eu cuido de crianças. Eu cuido da sua criança e do seu filho criança. Então eu cuido da criança do pai, porque o pai que faz isso é porque fizeram com ele. Isso. Ponto. Então, se eu curo esse pai, se eu melhoro esse pai, eu melhoro todas as outras gerações que vão vir depois dele. Olha que bonito. Não adianta eu tratar só aquela criança. Não. Porque Eu aquela vejo criança... isso no consultório, que muitas vezes a gente, né, você também lida, a gente vai cuidar da saúde da criança. Mas eu vejo que muitas vezes a minha abordagem ela é muito mais extensa, é ali com os pais. Né? Com muita empatia, com muito acolhimento, sempre fui muito acolhedora. Por isso que eu sempre, assim, gosto muito de falar na consulta, pode colocar as dificuldades para mim, do jeito que vocês estão, põe tudo, mesmo que você ache que a sua dificuldade, às vezes você não quer ridícula e tudo, coloca. Porque eu não estou ali para julgar, né? A gente está ali para acolher. Então, a gente que lida com criança, a nossa abordagem ela é muito familiar. Sim. E as palavras podem machucar muito mais do que a violência física. Nossa. Né? As humilhações, elas são terríveis para a formação da autoestima daquela criança, dessa criança, né? Então, eu sempre falo com os pais, vai chamar atenção? Não chama na frente de ninguém. Isso. Porque essa criança vai perder a confiança em você, né? Você está expondo ela. Né? Uma fraqueza. E ela cada vez vai se sentir pior, porque a pessoa que precisa cuidar humilha, maltrata. É verdade. Então ela se sente totalmente desamparada, você entendeu? Totalmente. De onde tem que vir o melhor, o apoio, o alicerce para a construção do ser humano, que é a criança, vem só. Mas isso, às vezes, como você falou, às vezes por falta de conhecimento mesmo dessa... Total. Falta de conhecimento. Às vezes não é falta de amor, é falta da habilidade, que precisa ser aprendida. Nós todos precisamos aprender. Não é falta de amor, é falta de saber mostrar amor. Então a gente aprendeu, às vezes, mostrar amor do jeito mais torto. Olha que lindo isso. Não é falta de amor que você falou. É falta de saber mostrar o amor. Isso é muito bonito, porque tem um amor lá. Tem um amor lá, tem um amor lá. Isso é lindo, Ju. E é isso que eu quero que as pessoas percebam, que às vezes o pai acha que é lógico que eu amo. Mas o que é a minha intenção e o que eu sinto importa muito pouco. O que importa é que aquela criança sente. E outra coisa, os pais às vezes ficam tão tristes quando às vezes não sabem lidar com essa situação, né? E ele vê que ele agiu errado, porque ele não sabe. Ele sabe que tem amor ali, mas ele viu que ele machucou, mas ele não encontra esse caminho de mostrar o amor. Isso é muito bonito. Mas eu falo assim, eu te falei da empatia, mas tem pais que eu chamo para dar uma sentada, sabe? Sim, claro. Porque tem pais que são assim, você vê, fica muito gritante a humilhação. Isso faz parte da sua missão também, pelo propósito que você está trabalhando. Tem alguns que não vão nunca mais lá me ver. E tem alguns que vão dar um tempo, processar e vão voltar e me pedir ajuda. Mas pelo menos o alerta eu tenho que dar. Sim, você tem que ser sempre franca. Sempre franca. Ô Ju, nosso tempo está chegando a 1 hora, eu não quero que passe, porque eu quero salvar essa live. Tá todo mundo pedindo aí para salvar. Que bom. Eu também quero, eu vou salvar também. Vamos salvar. A gente tem mais, acho que 5 minutos. Eu gostaria muito que no final dessa live agora, você deixasse uma mensagem de todo o seu conhecimento, de todo o seu estudo, de tudo que você já vivenciou como médica, vivência sua com as crianças.
Já quero te agradecer muito pelo sim. Acho que nós vamos fazer mais lives, se Deus quiser. Vamos, vamos, com E certeza. eu queria que você deixasse uma mensagem assim para os pais com relação, né, a inteligência emocional, que é tão importante ser construída na vida da criança, para que ela se torne aquele ser humano que ela tenha, assim, a maior capacidade dela seja exposta, né, no Sim, mundo, que ela tenha sim. capacidade. Então, queria que você deixasse uma mensagem para as Tem uma pessoas que estão nos mensagem assistindo. que eu, assim, que eu gosto muito sempre de dar, porque eu entendo muito os pais também. Então, eu gosto sempre muito de deixar que os nossos filhos merecem pais que vão além de reagir, de pais que estudem para poder agir de forma consciente. E o agir de forma consciente implica também em cuidar de mim, em cuidar da gente, cuidar da Nossa, relação, cuidar do ser humano que você é, né? Estudar para ser pai e mãe, né? Ser profissional, ser esposa, marido, ser tudo que você tem para ser. Mas quando você for agir com seu filho, agir de forma consciente, que você está ali exercendo sua principal missão. Mesmo que você ache que não, a formação de um ser humano é a principal missão que a pessoa que tem filho tem. lindo. Porque nada do que você fizer nessa vida, nem todo o dinheiro do mundo, nem todo o sucesso do mundo, vai É valer bonito a, demais. vai valer a pena se você fracassar na educação do seu filho. E o fracassar na educação não é ter filho educado ou não educado, né? É ter um ser humano, porque todo ser humano vem com uma luz. E a gente pode passar uma vida inteira sem enxergar a luz dos nossos filhos, Nossa, que lindo isso. né? Todo ser humano veio para brilhar, todos. Só que alguns não conseguem, porque é muita expectativa, né? A gente precisa deixar de idealizar o filho, né? A gente tem que pensar que a gente tem um filho ali real, potente, que veio também, e assim, a coisa que eu mais acredito, os nossos filhos vêm para nos melhorar enquanto seres humanos. Isso, é uma troca, exatamente. Os seus filhos estão na sua casa porque eles são os filhos certos para você. Os meus filhos que estão aqui são os filhos certos para mim. Que lindo, gente. Nisso não tem erro. Isso não tem erro, né? A gente não tem o filho errado. A gente não tem o filho que... Não, esse filho é o filho certo para te fazer crescer enquanto ser humano. Porque toda relação precisa tirar a gente da zona de conforto, Toda a né? relação. Então, para crescer, a gente precisa sair da zona de conforto. Então, que os pais consigam sair dessa coisa reativa, sabe? Que consigam dar essa pausa todas as vezes que forem agir com os filhos, Os né? 6 segundos. Os 6 segundos. Eu nunca vou esquecer isso. Não Muito esquece. obrigada, Ju. Lindo Obrigada a demais. você, A obrigada a mensagem que mais você. ficou no meu coração é isso, que a gente deve respeitar o ser humano, mesmo que seja um bebezinho, que a luz que está nele tem que ser respeitada e que ela possa brilhar intensamente 100%. E que nós temos que trabalhar, nós como responsáveis pais, para que ele possa fazer a luz dele brilhar completamente. Exatamente. Eu te agradeço de todo o meu coração por Te essa live. Eu agradeço fiquei também. emocionada. Você Que bom. sempre me ensina, cada dia mais. Obrigada, E que obrigada. vocês, pais aí que assistiram, possam usufruir, assistir de novo, mandar para as pessoas. E vamos fazer outras com outros temas. Que Deus abençoe Com muito a sua certeza. vida. Que você Amém, continue amém, brilhando essa luz que é sua, que irradia e que só traz mais luz na vida das pessoas, de coração. amém, amém. Um beijo para você e muito Beijo, obrigada. beijo. Obrigada, obrigada a você.